Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos misturar num caldeirão de possibilidades o universo da leitura. A literatura sempre teve um papel muito importante da minha vida desde muito cedo. Me ajudou a me desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Acredito que nessa nossa breve passagem pelo mundo, nós como seres humanos buscamos sempre evoluir. E a literatura ela tem um papel muito importante nesse processo. Se pudesse deixar um recado para as próximas gerações, é que não abandone a leitura, não abandone a literatura. Ela é muito importante para o processo de desenvolvimento da humanidade. Ali nós encontramos o presente, encontramos tudo sobre o nosso passado e tentamos projetar algo melhor para o nosso futuro. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu, o que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E para bater um papo cabeça sobre essa temática, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Maíra Silva. Maíra fez o curso de Técnica em Meio Ambiente e está cursando o 8º período do curso de Direito na Facele, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares. Atualmente ela é estagiária no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Maíra tem um histórico incrível de leitura e principalmente um traço de uma licença poética admirável na sua atividade de escrita. Na entrevista dessa edição, nós conversamos sobre essas práticas e também na forma como ela transfere a sua prática de leitura para o seu filho, que tem 9 anos de idade. E desde quando eu me entendo por gente, eu escrevo assim, sempre. Não só poesias, mas também outros tipos de texto, cartas, desabafos, diários, tudo. Esse conteúdo do que você escreve, Maíra, vem de onde? Assim, o dia a dia me inspira. Eu sou uma pessoa que tem um olhar bem romântico assim, sobre a vida, um olhar bem otimista, positivo. Então, quase tudo me inspira. Assim. As minhas experiências me inspiram, as experiências das pessoas que estão próximas a mim me inspiram. É seguindo juntos, na companhia de Maíra Silva, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, a leitura tem por finalidade levar a outros mundos possíveis, seja através da literatura ou da leitura de revistas e livros. Pode nos entreter ao mesmo tempo em que favorece a reflexão sobre a nossa realidade ou sobre a fuga da dificuldade que enfrentamos em nosso cotidiano. Além disso, desperta sonhos, curiosidades e ativa a nossa criatividade. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler,
Porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E ó, todos nós, vidas negras importam sempre. Então, pessoal, para que a gente tenha acesso a esse universo de possibilidades do mundo da leitura, é preciso ter o livro bem pertinho de nós. Então é interessante a gente ter algumas práticas no nosso cotidiano. Segue então algumas dicas na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Já virou um hábito da minha rotina, eu leio todos os dias sem falta, nem que seja algumas paginazinhas só para ter aquele hábito concluído do meu dia. Agora eu vou começar aqui com as dicas para você aí que quer muito começar a ler, mas não consegue pegar o embalo, quando começa um livro desanima. Hoje eu vou te dar aqui umas dicas que vai mudar a sua vida. Então bora nessa? A primeira dica, ela é óbvia e faz toda a diferença, que é encontrar o estilo de livro que você gosta, o gênero favorito seu. Quando a gente não tem o hábito da leitura, é mais difícil a gente saber exatamente o que a gente gosta, porque a gente ainda não leu muitos livros para decidir isso. E você só vai descobrir isso com o tempo, conforme você for lendo os livros e for percebendo o gênero que você gostou mais de ler. Os meus favoritos são romance e fantasia. Eu adoro, principalmente quando tem romance e fantasia no mesmo livro. Então descubra aí o gênero que você gosta, se você prefere um suspense, um terror, um romance. E isso você vai descobrir mesmo é quando você estiver lendo. Minha dica número 2 tem a ver também com você descobrir qual gênero você gosta. Como eu disse, para isso você precisa estar lendo bastante para encontrar o livro que você gosta mais. Então a minha dica 2 é que no começo você se force a ler, mesmo quando você não tá afim. Uma coisa que aconteceu comigo no começo, quando eu tava lendo livros que eu ainda não gostava muito, é que eu me forçava a ler porque eu não gostava de deixar o livro ali pela metade, eu queria terminar ele. Então, se você puder fazer um papelzinho com as metas de leitura, quantas páginas você quer ler por dia, e se forçar a cumprir essa rotina, vai ser muito importante. Vai chegar um momento, quando você encontrar o seu autor favorito, o seu gênero favorito, que você vai ler simplesmente porque tá com vontade. Mas no comecinho, se você quer criar esse hábito que você ainda não tem, se forçar a fazer isso, a ler pelo menos algumas páginas por dia, vai ser muito importante. Mas é claro, não coloca aquelas metas de ler 30, 50 páginas por dia se você é uma pessoa que não gosta ainda de ler, que não tem esse hábito ainda. Coloca 10 páginas, depois vai aumentando pra você ir criando esse hábito. Então pega uma folha, coloca todos os dias que você quer ler, quantas páginas você quer ler, e lembre-se de se forçar a estar fazendo isso ali no começo, até que você começar realmente a fazer por vontade. É isso, pessoal. Como disse essa mocinha aí da nossa matéria, procura identificar o gênero literário que mais você identifica. Romances, crônicas, contos, poesia, entre outros gêneros. São as opções mais acessíveis e quanto mais você lê, mais fácil fica você identificar aquilo que é mais confortável para você. Siga então essas dicas aí. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. E na nossa dica de livro desta edição, vamos seguir a sugestão de leitura da nossa convidada Divina Lopes. Pode rodar a dica. Então, eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas todos os, né, toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli,
né? Essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né? Assumisse a condução política, né? Mas também a condução de um projeto de país completamente diferente e pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né? A partir de uma leitura muito gostosa, né? Sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. No nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube, você tem acesso a um conjunto importante de resenhas, de sugestões de livros, que você pode assistir os vídeos lá, né, e tomar a decisão, aquilo que é melhor para você. Aproveita, compartilha com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, faça seus comentários e procure intensificar o seu hábito de leitura. Aproveita, acessa o QR Code que tem aqui na parte de baixo da tela da sua TV e inscreva-se no nosso canal. E para dizer que falamos das flores, temos uma matéria muito legal sobre a coleção Vagalume, cujos livros marcaram várias gerações de leitores. Eu comento daqui a pouco, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Se você estudou da metade dos anos 70 em diante, deve ter lido algum livro da coleção Vagalume. Talvez por esse nome você não se lembre, mas dá para refrescar a memória citando o recordista e primeiro título da coleção, A Ilha Perdida, que traz as aventuras de Eduardo e Henrique. Tem também a misteriosa história de O Escaravelho do Diabo ou as investigações de A Turma da Rua 15. A Vagalume foi lançada pela editora Ática em janeiro de 1973. Desde então, seus livros passaram por 4 reformulações, mas mantiveram a essência, com as histórias voltadas ao público infanto-juvenil e suas inconfundíveis capas, ilustradas com desenhos. A coleção Vagalume, ela é uma coleção que nunca parou no tempo. O que chama muita atenção, né, e que facilita o trabalho do professor e chama a atenção dos alunos são os próprios títulos. O nome do livro, né? O nome do livro, ele convida o leitor a ler aquele livro. Isso é fundamental para que a gente atraia os jovens para esse tipo de leitura. Foi o que cativou a Catarina. Aos 11 anos, ela achou alguns livros da coleção num quartinho da casa onde morava. E assim, desenvolveu paixão pela leitura. E na coleção Vagalume você vê, acho que uma linguagem um pouco mais contemporânea, uma linguagem mais fluida, mais simples, e também essa possibilidade de identificação, porque se você for ver a maioria dos personagens, eles são adolescentes, jovens adultos, e estão passando por dilemas muito parecidos com o que eu estava passando naquela época, né? São 5 décadas de muitas histórias. Hoje, a Vagalume conta com cerca de 100 títulos. A coleção chegou a ficar 13 anos sem novas publicações, mas recentemente voltou a crescer. Um dos últimos lançamentos foi em 2020, com Ponha-se no Seu Lugar, de Ana Pacheco. O livro conta a história de Lucas, um menino de alta classe social que perde o nariz e embarca em uma aventura para reconquistá-lo. Tem algumas questões que perpassam o livro, que tem a ver com a questão estética para os adolescentes, né? E essa ideia de reinvenção do próprio corpo, o convívio entre classes sociais diferentes, as visões diferentes de mundo, né? E o que esse menino sem nariz vai aprendendo, e mais do que ele, a Clara, que é a narradora muito interessada, muito apaixonada por ele. Seja pelos títulos consagrados ou pelas novas histórias, a Vagalume marca a vida de quem mergulha na coleção. Que são livros que são atemporais, eu diria,
porque acabam trazendo temáticas que são sempre muito interessantes para os alunos, né? Interessante para o leitor, ele vai trazer temas de diferentes lugares. Então, normalmente, quem gosta de uma das histórias da coleção Vagalume acaba procurando outras histórias parecidas. Olha, pessoal, eu fico emocionado, né, em saber que a coleção Vagalumes completou 50 anos agora em 2023. Os livros da coleção Vagalume marcaram a memória afetiva de milhões de leitores brasileiros ao longo dessas 5 décadas. Eu falo por mim, né? Li praticamente a coleção inteira e eu falo que boa parte das pessoas que fazem parte aqui da história do programa Sim para a Literatura, nesses praticamente 7 anos, né, de edições semanais que nós temos, um percentual significativo dos nossos convidados leram os livros da coleção Vagalume. É seguindo junto, nesse estímulo bacana ao hábito da leitura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E desde quando eu me entendo por gente, eu escrevo assim, sempre. Não só poesias, mas também outros tipos de texto, cartas, desabafos, diários, tudo. Esse conteúdo do que você escreve, Maíra, vem de onde? Assim, o dia a dia me inspira. Eu sou uma pessoa que tem um olhar bem romântico assim, sobre a vida, um olhar bem otimista, positivo. Então, quase tudo me inspira. Assim. As minhas experiências me inspiram, as experiências das pessoas que estão próximas a mim me inspiram. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Maíra Silva. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim de televisão aqui em Linhares, Maíra Silva. Maíra tem um histórico muito bacana de leitura, de escrita. Eu estava falando com ela há poucos instantes aqui, antes de nós iniciarmos a entrevista, que eu acompanhei alguns textos, né, que ela posta no Instagram dela. Tem uma licença poética incrível, tem um traço de escrita que realmente me surpreendeu na mais forma positiva dessa expressão. Maíra está cursando o 8º período de Direito aqui na Facel, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, e é estagiária, né, Maíra? No Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Maíra, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Onde foi que você conseguiu essa licença poética, mulher? Boa tarde. É sensacional. Obrigada. E olha que eu tenho histórico de leitura bastante significativo. De onde vem esse traço seu? Eu tive uma... parece que você simplesmente pega a caneta e escreve. É exatamente isso, é exatamente isso. Eu sei exatamente na escrita onde me marcou. A leitura, realmente, eu não tenho uma forte lembrança ou de um acontecimento específico. Agora, a escrita... Vamos começar então pela escrita. Eu me recordo que uma professora da educação infantil era bem pequena, eu estava aprendendo a escrever ainda, mas sempre muito inspirada ou interessada em escrever. Escrevi uma folha toda, na época não era nem A4, era ofício, que era um pouquinho maior, né? Eu sei. Escrevi toda uma folha e entreguei para ela pediu para que eu lesse. Né? Eu inventei muitas coisas, falei muitas coisas, e ela ficou bastante impressionada com essa minha criatividade e me levou na outra... mais da sua imaginação do que da minha imaginação. Papel, né? Eu não tinha nem capacidade de escrita, eu só escrevia mesmo, só imaginava que escrevia. E ela valorizou essa criatividade minha, né? Algo que é até muito importante a gente valorizar as iniciativas das crianças. E me levou numa outra turminha para que eu pudesse ler, né, a história que eu escrevi. E aí eu fiz e aquilo me marcou muito positivamente. E desde quando eu me entendo por gente, eu escrevo assim, sempre. Não só poesias, mas também outros tipos de texto, cartas, desabafos, diários, tudo. Esse conteúdo do que você escreve, Maíra, vem de onde? Assim, o dia a dia me inspira. Eu sou uma pessoa que tem um olhar bem romântico assim, sobre a vida, um olhar bem otimista, positivo. Então, quase tudo me inspira. Assim. As minhas experiências me inspiram, as experiências das pessoas que estão próximas a mim me inspiram. Os meus sonhos, aquilo que eu nem vivi ainda, mas que projeto viver, me inspiram. Então, tudo isso é uma fonte de inspiração para mim. Então, eu estou sempre escrevendo. Embora nem sempre eu esteja postando, mas escrevendo sempre. A gente vive, né, Maíra? Vou falar de um tema mais duro aqui para a gente continuar essa conversa. Em 2022, né, foi publicada uma pesquisa agora
que em 2022 teve um aumento da violência contra a mulher e principalmente feminicídio. Claro que é um tema duro, que a gente está falando de poesia, né? Mas é para falar disso mesmo. E a gente vive cercado dessa questão, né? A mulher está muito ainda, apesar de estar conquistando espaço importante na nossa sociedade, e isso é fundamental para que a sociedade caminhe, né, de uma forma positiva, mas a mulher ainda é muito cercada de tanta cobrança, de tanto preconceito e de tanta violência. Onde essa licença poética sua, esse escrever, protege você dessa maluquice que está aí no seu entorno, no nosso entorno, né? Algumas vezes até intencionalmente eu escrevo especialmente para as mulheres, para tentar inspirá-las, para tentar lembrá-las, porque a gente não precisa adquirir nenhum tipo de poder, ele já existe dentro de nós. Foi muito sucumbido ao longo dos anos, mas assim, lembrá-las que elas têm todo o poder, toda a capacidade. Inclusive lá na minha página tem alguns textos que são assim, direcionados especialmente para as mulheres, né, valorizando aquilo que já existe na gente, a capacidade que já existe na gente. E eu tento sempre fazer isso mesmo, inspirá-las. Me inspira e eu tento inspirá-las. Existe um movimento bem legal no Brasil, inclusive tem aqui, né, um grupo aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, mas já se espalhou no Brasil, parte de um trabalho que foi feito, me parece que na Inglaterra, chamado Leia Mulheres. Então são grupos de pessoas que se reúnem para ler livros escritos por mulheres. E eu já vi, né, alguns depoimentos de pessoas que fazem parte desses grupos no Brasil inteiro, o potencial que a escrita feminina tem, né? Bacana, não conhecia o projeto. Chamado Mas Leia a gente, Mulheres. assim, intimamente ali no meu grupo, a gente até faz isso, a gente lê algum livro, discute, compartilha os conhecimentos. Eu tenho até uma amiga muito especial e também muito íntima, chama Moira, que a gente fazia assim, semanalmente, né? Escolhi um livro para ler durante o mês e semanalmente a gente ia discutir. A Moira, vocês dialogam muito lá na sua página. A Moira a gente dialoga muito. Tem um livro escrito por mulher que você lembra assim, que marcou sua trajetória? Tem um livro que eu li recentemente, acho que foi em 2021, de Simone de Beauvoir? Isso, A Mulher Desiludida. Foi um livro Mulher Desiludida é um livraço. Nossa, Deixa eu só esclarecer para nosso telespectador, eu sempre faço isso. Pessoal, Simone de Beauvoir é uma filósofa e escritora francesa, né? Que foi uma das mais proeminentes escritoras e que, de certa forma, lançou o movimento feminino no mundo, né? Isso. Mas diga aí. Então, A Mulher Desiludida é um livraço. É um livro que me marcou e me movimentou. É uma obra realmente sensacional. Li outros livros de grandes mulheres que nem eram mulheres formadas ainda, mas pelas circunstâncias precisaram ser grandes mulheres, que é o exemplo da Anne Frank, é um livro que também me marcou muito. São 2 clássicos. Mas assim, esse da Simone... O Diário da Anne Frank. O Diário. Mas esse da Simone foi, assim, sensacional, o movimento que ele conseguiu fazer em mim, de como a gente tem que se movimentar, apresentando a realidade da vida mesmo, né? O Diário da Anne Frank, para esclarecer também para o nosso telespectador, né? É uma história sediada na Segunda Guerra Mundial, exatamente no ambiente nazista, né? Ela era uma menina que vivia escondida, porque ela era judia, né? Vivia escondida e passou por todo aquele trauma do nazismo. E ela era muito assim, estava muito à frente do seu tempo, né? Além das circunstâncias opressoras, a mulher já era naturalmente muito mais oprimida naquele tempo. E ela apresenta muitos desses conflitos à época. Então, assim, é sensacional, um livro sensacional. Ô Maíra, tem uma personagem feminina daquilo que você leu, que se você hoje conseguisse personalizar, trazer essa pessoa aqui para a vida real, que você gostaria de conhecer, quem você destaca assim, além da Anne Frank? Tem muitas. As obras que eu li mais recentemente são as que estão mais frescas na minha cabeça e que né, me marcaram muito e que eu tenho essa memória desse impacto que elas causaram. E uma das obras que eu li também em 2021 ou 2022 foi O Mercador de Veneza. E Pórcia é sensacional. Gostaria muito de conhecê-la, se fosse possível. O Mercador de Veneza, no filme, ele é feito por Al Pacino, né? Que é um super ator, né? Sim. Aliás, eu nunca vi tanta canalice junta numa pessoa só, né? E o livro é sensacional. Você assistiu o filme também? Assisti, mas o livro Al Pacino é um super ator, né? O livro é sensacional. Ô Maíra, aí a gente volta, você estava falando do livro, né? Bichos Diversos, que título maravilhoso, gente. Nós vamos colocar, mas também tem uma galera boa aqui, né? Ferreira Goulart tá aqui, né? Haroldo de Campos. Como é que esse livro marcou a sua vida? Até uma coleção. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que
isso que a gente está fazendo aqui, ou aquilo que eu faço ali no Instagram, e muitas outras pessoas também fazem. Aqui na cidade tem muitas pessoas se movimentando a favor da literatura, não causa impacto, mas causa sim. Eu ganhei essa coleção de livrinhos, são 4 livrinhos. Aqui ele fala 4ª série, mas eu estava na 3ª série. Era um movimento do Ministério da Educação, no ano de 2003. Ok. E assim, me impactou profundamente, eu amei. Foi aqui que eu conheci a poesia, eu era uma criancinha, da idade do meu filho. Outras historinhas, contos... Da idade que seu filho tem hoje? A idade que o meu filho tem hoje, quando eu ganhei essa coleçãozinha. E foi sensacional, eu amei e acho que a gente precisa mesmo continuar se movimentando a favor da literatura, de promover, né, a consciência das pessoas. E foi esse o impacto que isso gerou. E depois disso, Maíra, como é que foi essa trajetória? Você trouxe outros livros aqui? É o da coleção, foram 4 livrinhos, 4 livrinhos. Ciranda de contos, palavras, palavrinhas e palavrões. Esse aí é sensacional também. Esse aqui? Aham. Ah, menina, Ana Maria Machado? Ela começa, a personagem principal do livro começa a conhecer as palavras novas e tal. E engraçado que o meu filho, ele tá bem nessa fase, ele tá perguntando o significado de várias palavras. E aí eu citei esse livro para ele. Eu sei. Aqui é a Ciranda de Contos, que a gente vai colocar a foto aí também. Ó, Ruth Rocha, Milô Fernandes, Marina Colasanti. Também você sabe, Marina Colasanti tem um trabalho muito bacana nessa área do feminismo no Brasil, né? E Antônio de Alcântara Machado, quer dizer, tem uma galera muito bacana aqui. Que bom. Eu consegui ter acesso a pessoas realmente relevantes, assim. Depois disso, eu fui fluindo, assim. Eu tive a minha fase na adolescência que gostava de ler romances e tal. Fui da... Aquelas histórias mais água com açúcar, né? Eu fui da galera que li Crepúsculo e amo. E aí depois eu me movimentei a fazer outro tipo de leitura, que eram leituras mais voltadas para a mente, mais técnicas, que é um assunto que eu amo também. Inclusive, o livro que eu estou lendo atualmente é um livro de um psiquiatra, então, assim, é bem... Essa coisa mais de analisar comportamento. Eu amo, eu amo. Paralelo ao direito, eu amo isso aí, eu adoro. E aí foi me movimentando. Também são fases de vida. Tem fases que a gente quer ler. 2021, que eu li esses livros que eu citei aqui, era uma fase que eu estava lendo mais literatura mesmo. Li Machado, li clássicos. E outras fases eu tô lendo outras coisas. Eu gosto de conhecer muitas coisas, assim, quando eu posso. Eu, na minha cultura geral, a minha filha brinca comigo, ela fala, pai, o senhor tinha que ter estudado psicologia, psicanálise, essas coisas, porque eu leio muita coisa, eu tenho um interesse muito grande pelo ser humano. Pelo ser humano. Você falou uma coisa aí, aquilo que você troca informação com mulheres, como nós temos um potencial grandioso e muitas vezes é subutilizado, né? Eu vejo aí os meus alunos na faculdade, às vezes o menino, ele entra, hoje a moçada entra muito nova no ensino superior, né? No ensino superior. No meio do curso, assim, a pessoa aflora, né? Aquele potencial está reservado ali. Quando não tem oportunidade, ele fica represado. Isso me interessa muito nas pessoas, muito. De que forma que a literatura, o seu hábito de leitura tem contribuído para esse potencial que existe em você? Nossa, muito. Cada vez mais eu vou me tornando, assim, melhor na escrita. Eu percebo isso, né, sem querer ser soberba, mas assim, eu tenho as primeiras coisinhas, os primeiros poeminhas que eu escrevi, e aí eu venho melhorando. Eu tive uma determinada deficiência na língua portuguesa mesmo, e veio melhorando. Que é deficiência de base mesmo, né? De escola pública. De escola de base. E aí vem melhorando. Então, assim, eu noto, assim, a evolução junto com a inspiração, que às vezes eu falo que não é de mim, assim, porque eu já acordei, tipo, 2 horas da manhã, inspirada, coisa que escrever, tem que botar pra fora, que também senão esqueço, assim. E é isso, eu vou dando gás a isso, vou dando corda, e a literatura tem contribuído, porque até inspira, né? Você lê um livro assim, como por exemplo o de Anne Frank que eu citei, você se inspira, nossa, que ser humano sensacional. Isso me emociona, me inspira a escrever muitas coisas e eu começo a enxergar o mundo melhor, de uma forma melhor, por ter essa característica mais otimista mesmo, mais romantizada da vida. Graças a Deus sou feliz assim. Então, a literatura... Eu vou te fazer 2 perguntas que tem a ver com literatura e atividade do advogado. Primeiro de que maneira que o seu hábito de leitura, suas práticas de leitura e de escrita estimularam você a caminhar na direção do curso de Direito.
E de que forma que você acha que os livros que você leu e os livros que você vai ler vão contribuir para o ideal de justiça que um advogado tem que ter? Sensacional, sensacional. Eu levei um tempo para descobrir que direito era o curso que eu queria fazer. Na verdade, eu já abri a boca e falei que direito eu nunca faria. É mesmo? E você tinha feito inicialmente técnico em meio ambiente? Fiz um curso técnico em meio ambiente para tentar me descobrir, porque eu não conseguia me encaixar. Eu venho do técnico em administração. Ah, tá. E aí, foi IFES, né? IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Venho do técnico em administração, foi traumático para mim, eu odeio cálculos e tudo mais. Aí fui para a área do meio ambiente, que é uma área que me interessa, falei, vou fazer esse técnico aqui, se eu gostar mesmo, eu vou para engenharia, mas assim, não detestei, gostei, mas não para atuar, né? E aí fui vivendo, assim, acho muito importante isso, a gente continuar dando os passos, que a gente se encontra. E aí tive a oportunidade de trabalhar com um ser humano sensacional, que eu sou fã, Dr. Jaime Henrique, foi meu chefe por quase 5 anos. E Jaime Henrique, qual é a área? Advogado, ele é advogado. Tá. Já foi procurador aqui do município. Ok. E eu já tinha essas características de escrita, sempre gostei muito de liberdade de expressão, sempre gostei muito de ser dona do meu próprio tempo, nunca gostei muito de estar submetida às coisas. E aí eu vi um advogado sensacional, conheci o direito inicialmente através da advocacia e falei, esse curso é muito interessante, se encaixa perfeitamente comigo. E aí foi quando eu comecei a estudar para passar no vestibular da Faceli. E eu acho que a leitura, ela influencia no meu ideal de justiça porque ela contribui com que você conheça o mundo, as pessoas e a sociedade, que você conheça o buraco que realmente existe, não tem aquele olhar superficial e às vezes a gente julga muito superficialmente aquilo que a gente vê. Então a leitura, ela contribui, assim, 100% para o ideal. Promove um mínimo de profundidade em vários assuntos, né? Um mínimo de entendimento que as pessoas precisam para elas tanto promover a justiça quanto correr atrás dos seus direitos, atender os deveres. Então, assim, a leitura, ela é fundamental, né? A leitura / conhecimento, que é através da leitura que você adquire os conhecimentos. Desenvolvimento intelectual e cultura geral, né, Maíra? E desenvolvimento pessoal também, é aquilo, né? Você passa a conhecer, você passa a ter uma perspectiva diferente sobre as pessoas, né? Você não se limita àquilo que você viveu. Você vê que há várias possibilidades. É essencial, na minha perspectiva. O drama de personagens com os quais você conviveu nos livros lidos, de que maneira vão contribuir para a atividade da advogada Maíra Silva? Nossa, agora essa é mais difícil. Eu reformulei a pergunta. Eu refiz a pergunta. Eu acho que é justamente nesse impacto sobre o meu olhar em relação às pessoas, né? E aí, eu sempre fui mais, assim, interessada realmente nos assuntos sociais, mesmo antes de conhecer o direito, mesmo antes de pensar em fazer direito. Convivi com um ser humano sensacional, que é um dos melhores seres humanos que existe no mundo, que é a minha mãe de coração, minha mãe de criação. E ela sempre foi uma pessoa muito, assim, muito justa, que buscava promover a justiça social como ela podia, né? Dando a quem precisava, o que precisava. E uma pessoa que sempre leu, muito religiosa, lia muito a Bíblia. Então, assim, isso sempre esteve em mim. E quanto jurista, isso vai me trazer um olhar mais técnico, até mais aprofundado, mais aperfeiçoado daquilo que eu preciso fazer. Dos dramas existenciais, né? Dos dramas existenciais. Que estão em todos os lugares. Que é o que faz a máquina da justiça funcionar. Né? Exatamente. De um outro modo, de um modo mais técnico, mas é exatamente isso, os dramas sociais. Eu costumo dizer que o direito, ele é o manual de instrução da vida e sociedade. E a justiça são os parafusos ali, que você vai apertar, vai ajustar. Maíra, você sabe que nosso tempo fica corrido, né? Tempo de TV dá uma apertada na gente. Para a gente finalizar, como é que você está transferindo essa experiência de leitura para seu filho? Qual é o nome dele? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Esse ano de 2020... São 7 anos? 8 anos. 8 anos. Não, 9 anos. 9 desculpa, anos. 9 anos. 9 anos. Esse ano de 2023 a gente fez uma mudança bem radical lá em casa. O Luiz Otávio estuda desde 1 aninho de idade e somente esse ano ele passou para o turno vespertino, que justamente eu fiz isso para ter mais tempo com ele e conduzi-lo no caminho da leitura. Você estudou no período da manhã? Sempre. E aí, essa geração, ela está muito viciada nos eletrônicos. Assim. Exatamente. Nossa Senhora, é um trabalho você ter que tirar isso deles.
Então, assim, eu venho fazendo esse trabalho esse ano justamente para impactá-lo. Hoje, por exemplo, o Luiz Otávio, ele está na 4ª obra deste ano. E é um livro, assim, de 180 páginas. Ah, é? Com 8 anos de idade? Com 9 anos. 9 anos. E é uma condição mesmo, para que ele possa fazer outras coisas. Primeira coisa, tomar café e ler. Dessa forma que eu tenho influenciado. Fora isso, a minha própria forma de conduzir a vida, ele observa, ele pergunta, ele questiona, ele me vê escrevendo, ele lê, ele opina, ele vê eu estudando. Às vezes ele até reclama, você está estudando demais. Esse ano é o ano realmente que eu falei que é o ano que realmente eu fui estudante. Ah, você já vai sentar aí de novo? Às vezes ele reclama, né? Assim, cobra atenção. Né? Mas é compreensível. E às vezes olha aqui, meu filho, às vezes eu escrevo uma coisa, olha aqui, meu filho, esse poema, você gostou? E aí ele também já escreveu alguma coisinha. Então, assim, a minha forma de conduzir a vida e a minha forma de incentivá-lo e às vezes até de impor certas coisas para ele é a forma como que eu tenho levado. Você percebe uma resposta dessa conduta sua para com ele, desse convívio entre vocês no retorno dele na escola? 100%. 100%. Ontem mesmo teve a reunião de pais e a professora, a única reclamação que ela fez foi, ele conversa muito e tal, que é uma característica que eu acho excelente, apenas preciso orientá-lo a lidar com isso. Mas com relação a aprendizado, olha, não tenho nenhum problema. Muito obrigado. Obrigada por você trazer esse brilho tão bacana para a agenda de entrevistas dos programas Sim para a Literatura. Vou tomar a liberdade de continuar lendo na sua página lá. Muito obrigada. Continua com esse traço que as portas estarão abertas aqui para a gente conversar mais vezes. Todos estão convidados para ir lá na minha página, tá, gente? Maíra Silva. Eu vou colocar aqui, nós vamos colocar o endereço, tá? Na hora que essa entrevista for veiculada numa das edições, convidando o pessoal para conhecer. Bacana. Obrigado, Maíra. Eu que agradeço. Como disse o nosso ilustre Orhan Pamuk, escritor turco e Prêmio Nobel de Literatura de 2006, que busquem nas fontes da literatura o sumo para novos sabores e prazeres e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura, o que os tornará mais felizes. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.